Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Cláudia Cardillo e nós estamos começando mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido pela Rádio Vibe Mundial, Astral TV, com reprise nos meus canais do YouTube e Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Para você que é acomodado, hoje nós vamos dar uma sacudida, porque nós vamos falar sobre a carreira dos 60, após os 60, 70 anos. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe Cláudia Grande. Cláudia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Cláudia. Que delícia a gente falar sobre um assunto que está tão em alta, né? No momento que se fala muito sobre saúde mental, sobre longevidade, falar sobre a carreira na maturidade é muito gostoso, né? E você fez uma virada de chave na sua vida, né? Porque você começou a empreender nesse assunto após os 60 anos, né? E você inspira mulheres, né? Com 58, Cláudia. Fim dos 58. Já ia fazer uns 59 quando eu resolvi fazer uma página no Facebook com os projetos que eu tinha para os meus 60 anos. E um dos projetos era viajar. E naquela semana que eu comecei a página, eu mandei esse projeto, 60 anos, para 100 amigas minhas acompanharem. E na semana seguinte eu tinha 1000 pessoas me acompanhando e perguntando assim, essa roupa que você gostou, que você colocou, tem aonde para vender? Essa viagem que você você já tem, acho que eu gostaria de ir com você. Bom, no primeiro mês que eu tinha essa página, eu levei 30 pessoas que eu não conhecia, para fazer uma viagem de navio comigo, só para me acompanhar. Aí eu só arrumei um ônibus para a gente descer até Santos. Quando eu volto, mas lá no navio eu promovi um monte de coisa, a gente saía junto. E viagem de navio é maravilhoso. Fazer uns programas juntos. Quando eu voltei, elas perguntaram para mim qual é a próxima. Eu já vinha me divorciando de um casamento difícil de 33 anos e eu já tinha tido 2 vezes câncer. Então, sabe quando você fala, tá na hora de dar uma virada, né? É hora de ressignificar Exatamente. a vida, né? E eu falei, quer saber, vou começar a mexer com viagem, porque eu vi que era um público que não tinha, todas da minha faixa etária, que não tinha mais a família para viajar junto, né? Que a família já tinha outros planos, que não tinha amiga para ir para o mesmo local, que às vezes até as casadas, os maridos não gostam mais de viajar. E aí comecei o projeto 60 anos, montei uma agência de viagem. Hoje é a maior agência de viagem da longevidade, para esse público da longevidade, né? Que é esse público mais velho. E eu acompanho as viagens, quer dizer, eu agora com 70 anos vou conhecer o meu 70º país, né? E acompanho esse pessoal, vamos junto conhecer o mundo e desbravar o que tem de bacana, que eu falo nesse mundão que o Papai do Céu deu pra gente, né? Isso é maravilhoso, né? Porque a gente está entrando no mês da mulher e a gente percebe o quanto a mulher, quando se aposenta, ela fica em casa, ela acaba envelhecendo, ou quando se separa, fica sem referência de amizades, né? E ter um grupo de mulheres em que elas têm sintonia, eu acredito que isso traga muita leveza para a vida, né? Muita alegria para a vida, né? E você se sente inserida num contexto, porque tem duas coisas. Quando você se divorcia, primeiro que você perde seu nome. Então, a gente que ficou 30, 40 anos sendo, no meu caso, eu era Cláudia Arteiro, de repente eu não era mais, ninguém sabia quem era Cláudia Grande. Então, eu tive que mudar meu nome, então eu comecei tudo de novo, né? Então, hoje eu falo para minhas filhas, para minhas netas, por favor, não mudem o nome. Ah, mas você acha que eu vou me divorciar? Não, mas vai que, né? Então, já não muda, que é um problema a menos. Ou então, quando você fica viúva, aí parece que o teu chão acaba. Só que você esquece que quem era essa pessoa, essa mulher que viveu antes do casamento. Quais eram os seus planos? Quais eram os seus sonhos? Eu tenho muita gente que fala, sabe, Cláudia, eu queria ter feito uma faculdade. Falei, por que não faz? Mas depois de 60, gente, são só 4, 5 anos. Você vai viver até os 95, sempre bem, se você tiver plano, se você tiver sonhos, se você tiver com a cabeça funcionando, né? E junto com isso tudo veio a vontade de ser livre, que essa mulher que a vida inteira teve um marido que às vezes não deixava ela viajar, ou também não conseguia pagar para 2, né? Uma viagem. Ou está trabalhando, ou estava trabalhando, não tem disponibilidade para acompanhar, né? Ou não estava aposentada ainda, e agora ela está livre, leve e solta. Então eu falo, gente, vamos voar. Para onde vocês querem voar comigo? E a gente voa para lugares espetaculares, né? Eu tiro essa mulher do sofá. Muitas falam para mim, ai, Cláudia, acho que eu não vou, porque eu já vi naqueles programas que mostram o mundo vindo de cima. Falei, você não sabe o que é estar lá. Você não tem noção da beleza que é, do sentimento que é ao vivo e a cores.
Então, essa mulher, ela precisa, para viajar, de muitas coisas. Primeiro, ela precisa se preparar fisicamente. Então, já é um motivo dela entrar num pilates, dela fazer uma caminhada, porque viajar você precisa andar. A gente anda menos do que a maioria dos jovens que viajam, mas a gente anda, porque não tem cadeira de roda, escada rolante, nem esteira rolante. Você trouxe uma questão muito importante, porque eu vi um vídeo no Instagram essa semana sobre Compostela. E aquela caminhada, né, que as pessoas têm que fazer aquelas subidas imensas e que às 60 a mais elas estavam sofrendo porque até chegar lá em cima num dia de sol, você precisa realmente de uma preparação, de musculação, de pilates, de caminhada, né, para que você possa aguentar o pique durante as viagens, né? E você tem um itinerário enorme de viagens, né? Eu olhei no seu site que começa agora no mês da mulher em março, né? E vai até o final do ano, né? Como é que funciona? Você que faz a curadoria dessas viagens, você que escolhe, é de acordo com o tempo, é de acordo com a estação do ano, é de acordo com as nossas férias. Como é que você faz essa curadoria? Eu não foco em férias, porque nós não temos mais esse problema. Então, quando a gente viaja fora das férias, além de ser mais barato, os locais também estão menos cheios. Tanto as férias brasileiras quanto as férias lá de fora, da Europa, que é normalmente de julho, junho, agosto, né? Então, eu viajo um pouco fora dessas datas, porque a gente pega um lugar melhor, menos aglomerado e tudo. Mas eu faço essa curadoria pensando primeiro naquelas que já viajaram muito comigo, porque todas voltam a viajar várias vezes, né? Eu tenho uma que viaja em todas. Então, ela se aposentou, não tem nada para fazer, ganha muito bem. Ela falou, vou em tudo, não tenho mais nada para fazer, não quero comprar casa, não quero comprar carro, compro as roupas durante a viagem. Então, eu privilegio saber esse roteiro que a maioria já fez, então eu quero fazer um novo. Né? Então, vamos fazer por exemplo, agora eu vou para o Japão, que eu não conheço o Japão, mas eu vou em uma época linda, que é das cerejeiras. Então, eu fui agora na Tailândia, eu fui em novembro no Festival das Lanternas. Que coisa maravilhosa. Nossa, eu fiquei louca. Falei, o que é você ver foto, filme e você está lá? Você chora copiosamente de emoção. E também faço lugares diferentes. Por exemplo, vou fazer agora Chile, todo mundo vai, mas eu vou para a Ilha de Páscoa. Né? Então, e vou fazer Escócia e Irlanda também, mas eu vou pegar na Irlanda aquela época dos jogos irlandeses, daqueles jogos da Idade Média. Então, eu vou fazendo isso. Esse é o diferencial do Projeto 60 Anos. A gente não faz só viagem, a gente quer ter experiências. Vou fazer uma Itália, mas eu estou vendo um chefe que vai com a gente, que vai cozinhando a viagem toda, vai pegando o que tem na região, vai entrando nas cozinhas e vai fazendo e vai ensinando um pouco a gente. Então, tipo um programa do Taste Made. Exatamente. Né? Você vai inserindo dentro do contexto local, né? Exatamente. E vai mostrando que azeite que é gostoso, né? Eu não faço Brasil ultimamente, porque como eu vou em todas, eu quase estou sem tempo. Mas tem alguns roteiros que eu estou pensando em fazer, por exemplo, Minas. Aí eu quero fazer um roteiro de doces, queijos e café, sabe? Então, eu vou procurando fazer coisas diferentes para essa mulher se encantar com esse mundo que tem por aí, né, Cláudia? Eu fico chateada quando a mulher fala para mim assim, não tenho mais vontade de nada. Puxa, você sabe até quantos anos você vai viver? Você tem noção? E se você passar dos 100, você vai passar 40 anos nesse sofazinho da sua casa. Dá, né? Assim, e você se torna uma avó, uma mãe desinteressante. Você só fala de dor, que todas nós temos, mas quando você viaja, você sente dor, mas não fala sobre ela, a não ser à noite no quarto, todo mundo toma um remedinho para dor. E a gente não tem muito o que falar com esse neto, contar para esse neto quais são os nossos sonhos, o que a gente viu de diferente, porque eles já viram tudo, mas eles não viajaram como a gente. Então, essa mulher de 60 a mais, quando ela viaja, ela se torna muito interessante, porque ela é interessada. Né? Eu sempre levo guias maravilhosos, que são meio professores, assim, sabe? Então, elas ficam curtindo ele falando, elas vão vivendo. E viajar é antes, durante e depois. Antes, eu mando um brinde, que é uma caixa, já com algumas coisas do local. Uau, que coisa maravilhosa! Tá dando viagem, tá dando vontade de viajar? Então vem para essa conversa aqui porque tá fantástica. Então, aí quando você tá lá, você curte aquilo e na volta a gente sempre conversa sobre aquele assunto. Eu falo, não tire tantas fotos, tire poucas fotos e curta o local que você está,
Porque tem muita gente que está vendo o mundo através da máquina fotográfica, né? Mas, e outra coisa que eu faço, a gente, por exemplo, vou para o Japão, há uns 15 dias antes eu faço um almoço, para quem é de São Paulo, em restaurante japonês. Além da gente já ir se conhecendo, a gente já vai sabendo os sabores, e normalmente eu peço para os chefes do restaurante falarem de onde são aquelas comidas, do que é feito, para você já começar a saber onde é que você está e para onde você está indo. Então, viajar com o Projeto 60 Anos, além de companhias da tua idade, que vira uma grande terapia, né? Porque a gente descobre que todas temos os mesmos problemas. Só que em casinhas diferentes, né? E você começa a descobrir que não é só você que tem aqueles problemas. E uma troca com a outra, o que ela fez, por que ela está assim. Normalmente, aquelas divorciadas são as que dão mais trabalho, porque elas estão mais tristes. Então, a gente fica, você não pode. Existe mundo pós-divórcio, existe, sabe? E ela, quando ela volta, ela me agradece. Ela falou, Cláudia, que bom que eu vim, que eu saí daquele casulo e que eu estou voando. Então, viajar com o projeto é voar de novo. E não precisa ser só viúva, aposentada, tem marido, ou divorciada, tem marido que não gosta de viajar. Ele aposentou. E nós não. Porque mulher, gente, a gente que move o mundo, move. A mulher é muito dinâmica, né? Para tudo. E a gente que vai empurrando a família, né? O marido, a família, né? Para poder sair de casa. Porque realmente com todo esse contexto, né? Que você precisa sair de casa com o marido, com o filho, com o cachorro, com o passarinho. É muita coisa para pensar. E a mulher dá conta de tudo isso, né? Imagina sem. Imagina a sem, leveza né? dela. Olha que delícia. Você estava falando sobre a questão da mulher não ter mais assunto, dela ficar desinteressante. E você dá uma sacudida aí na vida das pessoas e acaba desmistificando que é só o jovem que consegue empreender. Então, tem muita mulher que acaba realizando os seus sonhos depois dos 60. Como é que funciona isso? Olha, primeiro, muitas têm necessidade financeira. E elas não têm uma aposentadoria digna, não têm uma aposentadoria que dê para suprir todas as suas necessidades. Então, ela começa, eu vejo assim que ela começa, por exemplo, ela faz um artesanato, ela começa vendendo, ela faz um bolo. E eu falo isso, ela fala, mas eu não sei fazer nada, Cláudia. Eu falei, você sabe fazer um bolo bom? Sabe? Então, peraí, vamos aprender a fazer uma embalagem bonita e você vende. Ela falou, para quem que eu vou vender? Para tua amiga do lado, para tua vizinha, no teu prédio. E você sabe que isso vai dando certo? Elas vão começando pelo menos a ter o que fazer, daqui a pouco elas estão postando no Instagram, elas estão mostrando, e assim começa o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo feminino, ele começa pequenininho, principalmente para quem nunca empreendeu. Né? Então, eu admiro a mulher, porque a mulher não é aquela que ela já quer logo abrir aquela coisa enorme e quebrar. Ela vai passo a passo, e ela vai sempre, devagar e sempre, e ela chega lá. Ela tem um planejamento menor, né? Ela sonha e ela realiza, mas sempre com passos menores, e ela está muito bem dessa Sim. forma, né? Porque ela se satisfaz com o que ela vem avançando, né? Ela não quer sobressalto, ela não quer dever. Eu falo, eu não quero dever, então começa pequena. Esse negócio do bolo tem histórias lindas. Com gente que fazia aquele rocambole de bolo. Que delícia. Aquele rocambole que começou, de rolo, isso, né? E que começou a fazer para casamento, os docinhos de rocambole lindos. Então você vê, hoje ela faz para tudo que é casamento, principalmente no Nordeste. Hoje ela nem tem mais tempo de viajar, não né? tem, gente. Tem outra que faz, como que chama? Suspiro. Cada um mais lindo que o outro. E eu falo, olha, é gente assim que a gente sabia o que tinha de bom, mas não tinha mostrado para o mundo. Então, empreender na nossa idade nunca é fácil. Mas quando você começa com vontade, tem capricho, e tem uma rede de amigos, não precisa ser social, não precisa ser na mídia, uma rede de amigos que possa oferecer para um, para outro, e é gostoso, né? Então, e o netinho e a netinha podem sempre ajudar fazendo os vídeos, arrumando o balcão, né? Colocando de uma forma que a pessoa possa entender. E a partir do momento em que ela vê os vídeos sendo curtidos e as pessoas comprando aquele produto delicioso, ela se empolga para isso e é maravilhoso, né? É. Eu tenho percebido, inclusive, que filmes na Netflix, na Prime, eles têm trazido essa questão, né, da mulher quando se separa, começar a olhar para os sonhos que ela tinha quando ela era solteira. Porque ela viveu uma vida em que ela assumiu um personagem de mãe, de esposa, de avó, de dona de casa, de cuidadora.
e acabou esquecendo dela, né? Então, é importante a gente ter um tempo para poder sonhar, né? Com certeza. E eu acho que você tem que lembrar dos seus sonhos. Será que você tem aquele diário que antigamente ninguém podia ver, que agora está tudo nas Com mídias? chavinha, É, né? será que você tem ele do que você queria? E se você não tem, que tal você começar a fazer um, dizendo, hoje eu sonhei em fazer isso, hoje eu estou com vontade daquilo, que a gente também esquece. Eu falo que o nosso HD está cheio, né, Cláudia? A gente esquece. Mas a hora que você começa a lembrar daquilo tudo que você queria, fica mais fácil. Eu sempre quis trabalhar com turismo. Eu trabalhei com turismo, aos 18 anos eu trabalhava na Varig. Mas foi passando, pois não é que não volta para o turismo? Então, você vê, eu sempre gostei de viajar, eu viajo desde muito cedo. E voltei, porque eu nunca esqueci o que eu queria. Eu queria viajar, eu queria conhecer o mundo. E sabe que as pessoas às vezes vão meio sem vontade, né? Mas você acabou de me lembrar de uma pergunta que eu sempre faço nas mentorias de carreira e negócios, que é o que é que você fazia que quando você fazia as pessoas olhavam para você e falavam, uau, você precisa continuar fazendo isso. É exatamente isso, é olhar para os seus sonhos passados e trazer para o momento presente. Quem diria, né, que você tinha trabalhado com turismo e agora cria essa comunidade, porque o projeto 60 anos ele não é só um perfil digital, né? Não é só uma comunidade. Um site. Fala um pouquinho sobre a comunidade. Ele é uma comunidade, porque esse pessoal que viaja, eu faço encontros. Eu faço festa do pijama. A gente se reúne numa fazenda dessa que antiga e passa um fim de semana, todo mundo faz pijama igual, hobby igual, a maior folia. Dorme 3, 4 num quarto, como antigamente. Mas porque são fazendas, não são hotéis, né? É como se fosse a fazenda da tua avó, né? Da tua tia, aquela comida gostosa. E é a maior bagunça. A gente faz desfile de moda. É uma bagunça. E também faço encontros aqui em São Paulo. Normalmente eles começam na minha casa, o encontro. É um fim de semana. Por que eu faço esse encontro? Porque elas gostam de se encontrar. Nas viagens, eu estimulo muito elas dividirem o quarto. A gente sempre faz quarto duplo. Lógico que quem não quer dividir, a gente respeita e vai com single. Porque elas vão ficando muito amigas. E elas se chamam de maridas. Então, elas estão loucas para encontrar essas maridas de novo. E a marida vem de fora, vem de Mato Grosso, vem do Ceará. Então, elas se encontram nesses encontros meus. E é uma folia. E eu faço cada um diferente. Já fiz esotérico, já fiz um encontro onde todo mundo fazia massagem o tempo todo. Depois, à noite, a gente vai num teatro. Eu sempre tenho danças, tenho shows. E é porque minha casa é uma casa feita para recebê-las. E elas querem conhecer o meu jardim, porque eu tenho um papo no jardim que elas querem conhecer o tal do jardim. E é um prazer recebê-las na minha casa. Aí, no dia seguinte, ou eu levo para um outlet, ou a gente vai conhecer mais museus em São Paulo. Já fomos em todos os museus, ou vamos tomar um lanche no mosteiro. Agora, estou querendo levá-las para tomar aquele brunch na catedral. Então, e elas vão se encontrando. E vão ficando amigas. Tem aquele pão de mel feito pelos frades. Tem tudo bom, né? Lá é maravilhoso. Os bolos, os pães, né? Fantástico. Você sabia que tem uma loja deles? Sim, eu já comprei aquela caixinha dos pães de mel, né? A loja aqui, não precisa ser ir lá para comprar as coisas deles. São excelentes. Que delícia, eles são maravilhosos. São. Né? E a gente precisa também dizer o que tem de bom aqui, né? Porque não é só lá fora, a gente tem tanta coisa boa. Esse brunch da catedral também é maravilhoso, o deles é maravilhoso. Nossos museus são maravilhosos. E eu levei elas para ver o Museu Afro, que ninguém nem sabia que existia no Ibirapuera. Né? Elas ficaram encantadas. Né? Fomos para a Pinacoteca, Museu de Arte Sacra. Então, eu sempre vou fazendo. Mas também fomos a 25 de março, antes do Natal, para fazer uma comprinha, né? Já fomos no outlet. Então, você sabe que a gente vai fazendo várias coisas. Como elas são de fora, elas gostam de fazer compra em São Paulo. Então, eu aproveito datas assim que elas podem já comprar os presentes de Natal. E outra coisa que eu faço mercado de Natal na Europa. Então, a gente vai ver aqueles enfeites de Natal em novembro, fim de novembro. Que você faz no Canadá, né? Agora eu vou fazer no Canadá, porque eu fiz agora na Lapônia, fomos para o Polo Norte. Ai, que coisa maravilhosa. Ano passado Você viu a aurora boreal? Vi a aurora, vi tanta aurora que nós somos tão sortudos que eu vi tanta aurora que na hora que aparecia, eu falava, vamos para jantar, depois a gente volta que ela está aí, ela não vai embora. Nossa. Gente, nós vimos demais. Foi assim, andar de husky siberiano e não vê. Não, mas eu tive muita sorte. Nossa, e neve até o joelho. Né? Você ia ali no local do Papai Noel, fez nós idosos, nós éramos 20 e poucas pessoas, todo mundo abraçou o Papai Noel. Os homens, as mulheres, como se o sonho de antigamente voltasse. Porque o Papai Noel de lá é maravilhoso, não é aquele Papai Noel de shopping, é um Papai Noel de 2 metros de altura que fala 6 idiomas. E que olha nos seus olhos e pergunta como você vai, como vão seus netos. Então, você volta, assim, falando, nossa, eu quero que meus filhos deixem os netos com essa fantasia,
né? Porque a fantasia não tem idade. Fantasia não tem idade, Né? é verdade. Então, assim, eu faço roteiros bem diferentes. Faço roteiros para encantar um público que merece alguém que olhe com carinho. E como eu vou junto, eu estou sempre procurando. A gente cansou, está andando um pouquinho mais? Gente, vamos sentar, vamos tomar um café? Vamos num banheiro, porque todo mundo também quer ir no banheiro? Porque se você depender só do guia, ele tem um roteiro. Mas a dona da empresa está indo junto. Então, ela pode falar isso. Os olhos né? da dona engorda a porca. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu mentoro, que a gente precisa estar junto para que a gente possa viver a experiência e entender o que as pessoas estão vivendo. Além do que, você traz eventos temáticos, né, na sua curadoria. Então, isso é fantástico, porque a pessoa está sempre inserida. E eu vou voltar lá no começo, quando você falou que a pessoa, ela se sente inserida num contexto, mas ela se sente que ela pertence a um mundo, a um novo grupo. Exatamente. Né? E essa sensação de pertencimento faz com que a pessoa brilhe novamente. Né? Então, você acende a chama nas pessoas. De viver. Eu falo, gente, vamos viver de novo? Tem umas que, pelo andar, o dia que ela chega, o andar é um. Quando ela vai embora, o andar é outro. Eu tenho uma médica bem mais velhinha, assim, que ia nos meus desfiles, nos meus encontros, ia nas viagens. E um dia nós fizemos um encontro e ela não quis desfilar. Aí a gente insistiu tanto. Não, você vai desfilar. Sueli, você vai desfilar, vai desfilar. Imagine, ela foi toda quietinha. Gente, no fim do desfile, que ela já tinha ido 2 vezes, ela fazia assim, ó. Você acredita? Ela mudou. Para quem está nos ouvindo, ela estava jogando beijinho com a exatamente. plateia. Gente, ela já jogava beijos, ela já dava tchau. Eu falei, nossa, ela é outra pessoa. Então, você vê que basta você... Ela vestiu uma roupa bonita, deu uma maquiagem, usou uma maquiagem bacana, viu que ela podia desfilar. Gente, ela estava o máximo. Então, você vê que são poucas atitudes que a gente muda para sempre a vida de uma pessoa. E ela tem uma velhice digna. Né? Porque velho, graças a Deus eu estou, você vai ser. Porque quem não ficou velho, o que aconteceu? Morreu, né, gente? Não tem jeito. E eu quero viver até os 99, no mínimo. E a gente hoje tem muito mais saúde, tem muito mais condições de ter saúde, porque tem uma medicina integrativa, uma naturopatia, que olha para a gente com esse cuidado. Né? E quando a gente começa a se cuidar mais novo, chega na idade mais madura com muito mais saúde. Cláudia, a nossa conversa está fantástica, mas nós estamos chegando ao final desse episódio maravilhoso. Eu quero que você deixe aqui o seu site, o seu perfil no Instagram, para que as pessoas possam te encontrar e sacudir esse povo que está em casa para viajar com você também. Olha, o meu site é projeto60anos.com.br. Pode entrar lá que você vai achar tudo sobre mim e sobre as nossas viagens. E eu estou no Instagram, Projeto 60 Anos, Cláudia Grande. Gente, vocês não estão me vendo aqui, mas eu sou bem grande. E no Facebook também, Projeto 60 Anos, Cláudia Grande. Vocês entram lá, no Facebook eu tenho quase 1 milhão, no site, no Instagram já tem mais de 300 mil, e a gente vai levando esse monte de mulher para conhecer esse mundão que está aí. O seu grande é levar essa gente toda para conhecer o mundo inteiro. É. Então, você tinha uma missão quando deixou de ser arteiro para voltar a ser grande. Cláudia, exatamente. Parabéns por Obrigada. tudo que você tem conquistado na sua vida. Desejo que você seja muito iluminada e continue iluminando a vida de muita Obrigada. gente. Esse é meu propósito, fazer a mulherada acordar e não dormir tão cedo. Ai, que delícia, isso é maravilhoso, né? E se você gostou desse conteúdo, me segue nas mídias sociais, Cláudia Cardillo Oficial e Carreira e Suas Vozes, para mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio.